Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. O nosso assunto de hoje é be used to, get used to e used to. Qual a diferença entre eles? Então, vamos ver como se comportam essas três expressões no nosso curso de língua inglesa. Seja bem-vindo! Então, meus nobres alunos, qual a diferença entre be used to, get used to e used to? Você sabia que cada uma dessas combinações possui um significado diferente? Nesta aula, você vai aprender quando usar cada um deles. Nunca mais fará confusão. Portanto, continue atento à nossa aula para aprender. Então vamos lá. Be used to, get used to, used to. Muitos estudantes de inglês acham que essas combinações podem ser usadas uma no lugar da outra. Ou seja, acham que há diferenças entre elas, mas a verdade é que há sim diferenças. Então, a melhor maneira de aprender essas diferenças é estudando cada uma delas separadamente. Além disso, é bom também você comparar com o português e assim entender bem o significado e uso de cada uma delas. Used to com ing e get used to com ing. Então, gente, olha só. O be used to vem sempre acompanhado com ing, ing. E get used to também. O used to não. Essas duas são quase sinônimas. Anote aí os significados delas. Be used to significa estar acostumado a. Be used to. Por que, professor, estar acostumado a? Be é o verbo ser, estar. Ok? I'm used to. He's used to. She is used to. Entendeu? E get used to significa acostumar-se. Então é como se a partícula passivadora se significasse o get. Eu acho que já em outras aulas falei que get é uma palavra extremamente versátil e nós usamos em muitas coisas. Existem no inglês 86 designações para set e mais ou menos umas 50 designações para get. As duas passam a ideia de nos acostumarmos, habituarmos a algo. Veja os exemplos de suas combinações, né? Então, olha só isso aqui, gente. She is, é o be, used to waking up early every day. É o que eu falei para você. O be used to vem acompanhado de verbos, né? Waking up significa acordar, né? Wake up. Então, o verbo acompanhado com ing. E como é be, she. O verbo to be se comporta de que forma no presente do indicativo? She is. She is used to waking up early every day. Ela está acostumada a acordar cedo todos os dias. Aí você vai me perguntar, professor de Deus, por que é que aqui não fala ela está acostumada acordando? Vejam só, o ing em um verbo que não é antecipado por um sujeito, ele segue a regra do gerúndio na língua inglesa. Então, o verbo sem sujeito, com a terminação ing,
vai para o gerúndio. E o gerúndio em inglês é igual ao nosso infinitivo, igual às nossas palavras terminadas com a R, é R e R. Para ser um tempo contínuo, tem que ter sujeito, verbo to be, I am, e o verbo waking, eu estou acordando, waking up. Ok? Mas, como não está seguindo do sujeito, verbo auxiliar e verbo principal, quando o verbo vier com ing, ele tem a função de gerund. Gerund, que é igual ao nosso infinitivo. O gerúndio em português é igual ao continuous do inglês. E o gerúndio do inglês é igual ao nosso infinitivo. Então, busquem estudar no seu caderno, no seu livro, fazer pesquisas na internet sobre o gerúndio. O gerúndio ele foi dado no segundo ano do ensino médio e você, aluno que está assistindo essa aula agora, deve ter estudado já o gerúndio em inglês. Pode estar um pouco esquecido, mas só revisitar os cadernos antigos. Tem muita aula na internet sobre o gerúndio e você vai relembrar. Então, olha só essa outra frase aqui. I'm used to flying. Eu estou acostumado a andar de avião. Mas, professor, aqui não é voando. Só que não existe tradução literal. Nós temos que traduzir por algo equivalente ao que nós costumamos falar. Por isso que é tão difícil de traduzir uma gíria de um idioma para outro, porque a gíria tem a ver com o cotidiano daquela sociedade, daquela localidade. Então, quando nós fazemos a tradução literal não é ela costumava, eu estou acostumado a voar. Não, nós no Brasil, na língua portuguesa, nós costumamos falar andar de avião. Você anda de trem, você anda de carro, você anda a cavalo e você anda de avião. É difícil você ver alguém falar: eita, eu voei de avião. Porque voar, claro, você foi de avião. Aí você vai voar de avião. Você vira até um pleonasmo, né? Deve ter alguma exceção que admite essas construções na língua portuguesa, porque ela é muito complexa, nossa língua portuguesa, mas nós temos que fazer a tradução com algo semelhante ao que nós usamos no nosso cotidiano. Vamos à sequência, há mais exemplos aqui. Nós temos: We're not used to dealing with this kind of people. Nós não estamos acostumados a lidar com esse tipo de pessoa, né? O verbo dealing, lidar, né? Ou seja, quando nós colocamos o ing num verbo, ele fica igual ao nosso infinitivo. Aqui, ó, lidar. Nós não estamos acostumados a lidar com esse tipo de pessoas, tipo de gente. Olha só a tradução que eu fiz aqui, ó. Esse tipo de gente. Porque na nossa língua portuguesa, especialmente aqui no Brasil, nós falamos assim, ó, nós não estamos acostumados a lidar com esse tipo de gente. Não é isso? Você pode assistir esse tipo de pessoa, esse tipo de ser humano, mas normalmente falamos esse tipo de gente. Então, você tem que fazer a tradução mais próximo do cotidiano. Formal, claro, mas do cotidiano. Então, vamos ver aqui o segundo. I'll never get used to working till late. Então, olha só. Essa daqui nós vamos usar o get. O get tem mais... Ele tem o valor nessa frase de pronome reflexivo, não é? Então vamos lá. Eu nunca vou me acostumar
a trabalhar até tarde. Aí, get vai virar me. Pronome passivador, se for na análise sintática. Então, nós vemos aqui, ó. I'll never get used to. Eu nunca vou me acostumar. Eu nunca me acostumarei ao nosso a trabalhar até tarde. Viu lá? Diferente desse aqui, ó. Used to com ing, não estamos acostumados. Quando tem um get, nós temos o se, o me, o li. Did they get used to eating healthier food? Eles se acostumaram, porque tem um did, porque vai pegar essa expressão e vai colocar essa expressão, vai colocar no passado. Eles se acostumaram, ou seja, passado, a comer alimentos healthy, significa mais saudáveis. Não é interessante? Percebeu que elas são sempre seguidas por outro verbo com ing? Ou seja, elas são sempre seguidas pelo gerúndio em inglês. Então, vocês precisam recordar do gerúndio que vocês estudaram no segundo ano do ensino médio. Então, vamos revisitar nossos cadernos, nossos livros para o gerúndio, ok? Vamos continuar? We weren't used to waking up early. A gente, ou nós, a gente não estava acostumado a acordar cedo. Olha só, eu traduzi assim, ó. A gente não estava acostumado a acordar cedo. Mas você pode, na parte formal, né? Quando a gente está escrevendo, né? Na língua formal, nós não estávamos. Não estávamos acostumados a acordar cedo, ok? You got to get used to dealing with your emotions. Você tem you gotta get used to dealing with your emotions. Você tem de se acostumar. Não diz tem que se acostumar, tá? Tem de se acostumar a lidar, a dealing with, com suas emoções. Não se esqueça disso, pois esse é o tipo de coisa que costuma cair em provas e concursos. Lembre-se, o verbo que vem após be used to e get used to estará sempre no gerúndio, ok? Cai em concurso, cai no Enem, cai na prova. Agora, vamos ver como se comporta o used to sozinho. O used to é sempre usado para informar que no passado alguém tinha o hábito, o costume de fazer algo, mas agora essa pessoa não faz mais isso. Por exemplo, vamos supor que eu era um cara que fumava muito. Um belo dia, devido a questões de saúde, eu parei de fumar. Em português, a gente dirá isso assim: eu costumava fumar muito, mas hoje em dia eu não fumo mais. Estou dando a informação sobre algo que eu tinha o hábito de fazer e hoje não faço mais. Nesse caso, em inglês, usamos apenas o used to. Leiam isso que eu escrevi aqui para vocês. Prestem bem atenção. Voltem o vídeo, porque isso aí é muito importante. Cai em provas, concursos, seleções, cai no Enem. Então vamos dar uma ênfase nisso, tá? Exemplo. Essa frase em inglês vai ficar assim, ó. I used to smoke. Veja que o verbo, ele fica na base form sem o to, ok? O verbo to smoke
fica smoke. I used to smoke a lot. Eu costumava fumar muito. But now I don't smoke anymore. Professor, e aqui, olha, o pronome eu em inglês, não importa quantas vezes ele vir numa sentença ou a localização na sentença, ele sempre, ever and forever, em maiúscula, em letra maiúscula. Vamos mais. Aqui, gente, mais um pouquinho de used to. Note que os verbos após used to são escritos normalmente, como eu já tinha falado. Ou seja, eles não vão para o gerúndio. Veja outros exemplos abaixo. Vamos ver? She used to wake up early every day. Ela costumava acordar cedo todos os dias. Então, algo que ela fazia no passado e que talvez não faça mais, certamente não faz mais no presente. Nessa não é a ideia do used to? I used to fly a lot. Eu costumava andar muito de avião. Eu costumava voar muito, andar muito de avião. We used to deal with this kind of people. Olha aqueles verbos ali, ó, que estavam nos outros slides com o ing. Estou usando os mesmos, olha só. Nós costumávamos lidar com esse tipo de gente. I didn't used to work till late. Eu não costumava trabalhar até tarde. Did they used to eat healthier food? Eles costumavam comer alimentos mais saudáveis. Então aqui são os mesmos exemplos, só que com used to. Você pode fazer uma comparação com o be used to e o get used to. Então, meus amigos, agora finalizo a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido. E, se não entenderam bem o assunto, revejam o vídeo e testem o seu inglês. Falem para vocês mesmos ouvirem a voz de vocês falando as palavras em língua inglesa. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.